Alô, meus queridos, tudo bem? Olha o professor Lorival Roque, também conhecido como Professor Veja Bem. Hoje nós vamos falar aqui sobre o nosso primeiro tópico de desenho técnico. É só uma introdução, né, ao desenho técnico. Bom, o desenho, né, foi a maneira, né, mais racional que o homem encontrou para expressar suas ideias, seus sentimentos, seus desejos, seus anseios. O desenho é muito mais antigo do que o próprio alfabeto, né? Vide que na escritura, né? Lá nas cavernas, né? Os desenhos lá dos hieróglifos, né? O pessoal da época das cavernas, até o primeiro alfabeto mesmo, né? Foi baseado em figuras, né? Em desenhos, né? O alfabeto egípcio, certo? Bom, nós temos dois tipos de desenho, tá? Nós temos um desenho chamado de desenho artístico e nós temos o desenho técnico. O desenho artístico não existe uma norma para você executá-lo, né? O autor ele vai representar o seu modelo do jeito que ele acha que é. A única coisa que pode acontecer de repente no desenho artístico é ele sofrer a influência de época, influência literária, barroco, renascentista, não é? Então, de repente, pode até ter que tenha uma relação com isso, mas não que exista uma regra. Já o desenho técnico não, existem normas, né, estabelecidas, né? Aqui no caso do Brasil, né, nós temos a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, tá beleza? E o desenho técnico, né, ele é aplicado a diversas áreas. Na arquitetura, não é isso? Para você fazer o desenho, né, das plantas, né, das residências, dos imóveis, representar os seus compartimentos, com as suas dimensões, alturas, com áreas, elementos decorativos, né, janelas, portas, né, elementos hidráulicos. Não é isso? Então nós temos isso aí, o desenho técnico voltado para a arquitetura. Existe também, né, o desenho técnico destinado a instalações, né, instalação elétrica, instalação hidrossanitária, instalação de gás. Então também não deixa de ser desenho técnico, né? Temos também o desenho eletrônico. É isso que é voltado ao desenho de circuitos eletrônicos, de placas eletrônicas, que também é um tipo de desenho técnico. Tá? E, e basicamente, né, nós podemos classificar os desenhos. De que maneira nós podemos classificar os desenhos? Né? Primeiro, quanto ao seu aspecto geométrico. Né? Existe o desenho chamado de desenho projetivo, é isso, onde o desenho é resultante, né, da projeção de um objeto, né, de um modelo. Né? Quando você desenha alguma coisa, aquilo é um modelo. E quem está desenhando é o autor. Né? Esses são os termos que nós utilizamos em desenho. Então você vai então representar ele esse objeto através de um ou mais planos que vão coincidir com o próprio desenho. Aí nós temos, né, as vistas ortográficas, né, que são projeções cilíndricas ortogonais, né, de planos devidamente escolhidos. Aí nós temos vista frontal, lateral esquerda, lateral direita, superior, inferior, posterior. Normalmente a gente representa as três primeiras, as três mais principais, as três vistas principais, né? Que é a vista frontal, que é a vista lateral, pode ser a esquerda ou a direita, e a vista superior. Tá, ok? Depende em que diedro você está representando, se é no primeiro diedro ou se é no terceiro diedro. Tá, ok? E nós temos a perspectiva, também conhecido como desenho 3D, né, que é uma representação resultante, né, de uma figura, né, que você consegue num único plano, tá? Você consegue representar as três principais dimensões de um objeto, né, que é a altura, a largura e a sua profundidade. E nós temos o desenho chamado de desenho não projetivo. O desenho não projetivo ele não tem nenhuma cor, ele não corresponde a nenhum tipo de regra, né? Ele não é subordinado a nenhuma correspondência, não é isso? Ele é apenas uma representação gráfica de algo, né? Tipo os diagramas,
né? Tu tem lá diagrama unifilar, diagrama multifilar, diagrama em blocos, né? Nós temos os esquemas, né? Esquema, né? O diagrama esquemático, esquema eletrônico, esquema elétrico, né? Nós temos os ábacos, né? Quando você tem lá uma tabela dizendo, o fio 1,5 aguenta 17 amperes e meio, né? Então ali você vai ter um ábaco, né? Existem os organogramas, né? Que você usa muito para você, pessoal que trabalha com a parte de administração de empresas, né? Fazer o organograma de uma empresa, né? Presidente, vice-presidente, diretor executivo, diretor não sei o que, blá, 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 e lá embaixo na base estamos nós, né? A peãozada. Nós temos os fluxogramas, né? Quem trabalha com informática, né? Para você fazer uma programação, é isso, você tem que fazer um fluxograma para depois então você partir então para fazer o programa em si, né? Nós temos os gráficos, né? Velocidade pelo tempo, e vai por aí afora. Então nós, né? Quando você vai receber o seu contra-cheque, né? O seu orelite, aquilo ali é um desenho não projetivo, né? Você, quando vai fazer uma inscrição, né, numa escola, né, para estudar numa escola, você vai preencher uma ficha de inscrição, aquilo ali é um desenho não projetivo. Então, quer dizer, então o desenho, ele está diretamente ligado à nossa vida, ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano. Tá beleza? Bom, quanto ao grau de elaboração, nós temos uma coisa chamada de esboço. O que é o esboço, né? É um desenho feito à mão livre. É isso, você não precisa usar nenhum tipo de instrumento, régua, esquadro, compasso, nada. Pode fazer em qualquer tipo de papel, com qualquer formato, com qualquer dimensão. Normalmente a gente usa esse esboço quando você vai, por exemplo, a gente é chamado para fazer um projeto elétrico de uma residência ou um projeto de cabeamento estruturado. Só que a pessoa não tem a planta baixa e você necessita da planta baixa para executar esse projeto. Aí o que você faz? Você vai no local com um pedaço de papel e você vai rabiscar mais ou menos como está, né, a disposição dos diversos cômodos, tira as dimensões, tá? E vai fazer então um esboço que também pode ser chamado também de croquis. Tá legal? Aí para depois então, quando você chegar no escritório, você passar isso para o computador, né, lá para os softwares, né? Que hoje em dia a gente usa mais software para desenhar. Nós temos o desenho preliminar. O que é o desenho preliminar? Quando você vai elaborar um projeto e apresenta para o seu cliente, apresenta para o seu patrão, esse projeto ele pode sofrer algumas alterações. Não, bota mais um ponto de elétrica aqui. Olha aqui, ó, troca esse capacitor, bota um capacitor aqui com um valor maior para armazenar mais energia. Então depende muito do que tipo de projeto você está fazendo, né? Então ele pode sofrer algumas alterações, né? Aí você tem que fazer essas alterações. Aí, inclusive esse desenho preliminar ele é chamado inclusive até de anteprojeto, certo? Aí depois sim é que você vai elaborar o desenho definitivo, né? Que nós chamamos também de desenho executivo, né? Ele também é chamado de executivo. Mesmo depois que você faz o desenho preliminar, que você vê quais são as alterações que devem ser feitas, né, aquele negócio todo, né, mesmo assim, depois aí você faz o desenho executivo, pode acontecer que na hora que você estiver executando aquele projeto, não importa se ele é arquitetônico, se ele é de instalações prediais, se ele é eletrônico, pode ser, né, que durante a execução surjam algumas modificações. Principalmente quando é obra de reforma, acontece muito disso, né? Aparece um pilar embutido na parede que a pessoa não esperava, né? Aparece ali uma tubulação de água ou de gás correndo exatamente onde teria uma abertura, né? Para você colocar alguma coisa, uma janela, qualquer coisa. Então, pode ser então que haja uma modificação de um projeto que já foi aprovado na hora da execução. E todas essas modificações que vierem a ser feitas devem estar registradas, tá, no projeto definitivo, no projeto executivo. O nome disso chama-se as-built, isto é, como construído. Tá ok? Bom, quanto ao grau de pormenorização,
Existe uma coisa chamada de detalhe. O detalhe é quando você desenha apenas uma parte de um todo. Né? Tu tem um todo, um projeto inteiro, e você vai desenhar somente algum elemento, alguma parte isolada desse todo complexo. Então nós chamamos de detalhe. Num projeto eletrônico, vou desenhar só a fonte de alimentação do meu equipamento. Né? No caso de um projeto elétrico, vou desenhar somente o padrão de entrada de energia. Então, quando você vai apenas desenhar uma parte de um todo. Né? E nós temos o desenho do conjunto, que é quando você apresenta o projeto completo. Correto? Bom, quanto ao material empregado para desenhar, né, você pode desenhar com lápis, pode desenhar com tinta. Normalmente quando a gente usa tinta é o nanquim que é utilizado. Ou fazer o desenho, no caso de desenho artístico, né? Esse desenho pode ser feito com giz, carvão, com tinta a óleo e outros elementos mais. Bom, quanto à técnica de execução, né, eu vou executar o meu desenho. Existe o desenho à mão livre, que é aquele que você faz o esboço. Né? O esboço é o desenho feito à mão livre, né? Também chamado de croquis. Ou eu faço o desenho com instrumentos, né? Utilizando régua, né? Gabaritos, esquadros, transferidores, tecnígrafo, para poder elaborar. Só que hoje em dia, com o avanço tecnológico, nós não estamos mais elaborando projetos utilizando esses instrumentos. Né? Estamos utilizando o quê? Os computadores, os softwares. Né? Nós estamos, afinal de contas, estamos na indústria 4.0, nós estamos na quarta revolução industrial, que é, né, que é da tecnologia da informação, dos assistentes virtuais. Correto? Então, hoje em dia, nós estamos ligados agora ao computador. Né? Isso é através dele, então, que nós vamos executar então todos os nossos projetos. Então existem diversos softwares, né? Existem softwares para arquitetura, onde o mais conhecido de todos é o AutoCAD. Mas o AutoCAD ele faz qualquer tipo de desenho. Ele faz desenho de arquitetura, desenho mecânico, desenho de instalações prediais, desenho de eletrônico. Ele faz qualquer tipo de desenho. E convém lembrar o seguinte: os softwares, eles não desenham para você, ele desenha com você. Não adianta nada você ter o software se você não sabe a base para você poder desenhar. Entendeu? Você tem que conhecer a base de desenho para poder usar o software. Correto? Que ele não desenha, graças a Deus, ele não desenha para você, ele desenha com você. Tá, ok? Então nós temos, por exemplo, nós citar, como já citei, o AutoCAD, né? Você tem, por exemplo, né, na parte de elétrica, tu tem o AutoKilumine, tu tem o ProElétrico, né? Na parte de eletrônica, tu tem o Electronic Workbench, tu tem o Tango, tu tem o OrCAD. Então nós temos aí uma pancada de software, né? Na parte de hidráulica e sanitária, né? Tu tem o AutoKey Hydros, né? Tem o AutoKey, tem o elétrico e tem o Hydros, né? Aí tu tem também o para gás, para tubulação de gás, né? Então tu tem vários softwares para você utilizar, tá, ok? Alguns são independentes e outros são plugins do próprio AutoCAD. É o caso, por exemplo, do CADproj. O CADproj é um plugin, tá, dele, né? Bom, quais são os materiais que nós utilizamos para desenhar? O papel não pode faltar. Só que no desenho técnico, né, o papel ele tem um tamanho padronizado, que é o tamanho que nós chamamos de tamanho A0. É o maior papel que nós temos para desenhar. O A0 ele tem 841 milímetros por 1189 milímetros. Depois tu tem a metade do A0, que é o A1, que é 841, né, que ele vai ter por 594. Depois você vai ter a metade do A1, que é o A2, e assim sucessivamente. Esse papel que você usa normalmente, né, na impressora, né, para fazer trabalhos, né, fazer petições, né, ali é o A4, que ele tem 297 de altura por 210, né, isso de largura. E todo papel de desenho tem que ter uma margem.
você só pode desenhar no espaço dentro dessa margem. O teu desenho não pode encostar nem na margem, nem na parte externa da folha. Do lado esquerdo ela é padrão, tá? 25 milímetros, ou 2,5 centímetros. E margem superior, inferior e lateral direita vai depender do formato, né? Do A4 até o A2 é 7 milímetros, né? Do A1 e o A0 são 10 milímetros. E todos os formatos, a folha, ela trabalha na posição paisagem, isto é, deitada. Só o formato A4 é o único que trabalha na posição retrato, em pé. Todos os outros, tá, trabalham na posição horizontal, posição paisagem. Tá ok? Temos a lapiseira para você poder desenhar, não é isso? Ou você pode usar o lápis, né? Aí você tem na lapiseira, um lápis, você tem lá as séries, né, dos grafite, né? Nós temos a série H, que ela é clara, mas é duro, né? O grafite ele é duro e ele é mais cinza. Ele é recomendado para você fazer linhas finas ou trabalhar na região que seja fria, que seja quente. Porque se você trabalhar com a série H numa região que seja fria, ele vai ficar mais duro ainda, ele pode até inclusive rasgar o papel. Nós temos a série B, que é a mais macia de todas, né? Ela é bem preta. O pessoal que trabalha com desenho artístico usa muito para fazer cabelo, né? Cabelo preto, né? Para pintar o cabelo, para uma área bem escurecida, né? Usa muito então a série B. Aí eu tenho o 2B, 3B, vai até o 6B, que nem a série H também. Eu tenho lá o 2H, 3H. Tá? E o HB então também, desculpa, a série B, ela é recomendada para você trabalhar em regiões frias. Porque se você trabalhar ela em regiões muito quentes, como o grafite ele é muito macio, ele quebra à toa e suja muito o teu desenho. E nós temos um que é meio a meio. Não é tão duro e claro que nem o H, e nem tão macio e muito escuro que nem é o B, que é o HB, que é o que a gente usa normalmente, né, com mais frequência. Tá beleza? Então para cada tipo de linha você vai aplicar o grafite ideal para você fazer o desenho. Tá ok? Tá beleza? Tranquilo? Tá ok? Bom, outra coisa, né? Então nós temos a referência sobre a série, é a borracha, né? Que ninguém aqui é Deus, né? Para não cometer erros. Então nós sempre vamos cometer alguns erros. Então nós temos que consertar esses erros, né? Através de quê? Da borracha. Nós vamos apagar para refazer. A borracha deve ser uma borracha que nós chamamos de borracha plástica, né? Ela é macia e clara, né? Pode ser branco ou pode ser assim, um verdinho bem clarinho ou um azul bem clarinho. Mas o importante é que ela seja macia. Não pode ser aquela borracha dura. Tem uma que ela é vermelha de um lado e azul do outro. Que aí chega até a rasgar o papel quando você apaga. Então não pode ser esse tipo de borracha. Tá ok? Temos a régua graduada, que é para você marcar as linhas, o tamanho, né, dos segmentos de retas que você vai utilizar. Tá ok? Nós temos o escalímetro, que é um tipo de régua, mas é uma régua que ela já vem com as escalas que você vai utilizar para fazer um desenho, escalas de redução, ou até usar como escala também de ampliação. Tá ok? Então nós chamamos de escalímetro. Né? Na parte prática você vai ver isso melhor, né? Você vai conseguir manusear ele numa boa. Quando você quer traçar ângulos de 30, 45, 60 e 90 graus, você usa os esquadros. Eles são vendidos aos pares, onde você tem um triângulo escaleno, né, que é esse que é de 30, 60 e 90, e você tem um triângulo isósceles, que é esse que tem dois ângulos de 45 e um de 90. Todos dois são triângulos retângulos, porque eles possuem um dos ângulos dele é igual a 90 graus. Aí nós dizemos que ele é retângulo, né? E o escaleno é quando ele tem os três ângulos, consequentemente os três lados desiguais. E o isósceles é aquele que você tem ângulos ou lados iguais, né, consequentemente, iguais de né, pelo menos dois ângulos iguais. É o caso do 45, 45 e 90 graus.
Tá, beleza? E nós temos o equilátero, né? Que aqui a gente não usa, né? No caso do par de esquadro, o triângulo equilátero é aquele que tem os três ângulos, né? Consequentemente, os três lados iguais. Tá ok? Agora, se você quiser medir, né, um ângulo diferente de 30, 45, 60 e 90, você usa o transferidor. Tá? Aqui saiu, infelizmente a imagem não saiu aqui, né? Mas é o transferidor, né? Que é um meio círculo, né, onde vem ali marcando todos os ângulos. Quando você quer traçar arcos ou fazer circunferências, né, você usa o compasso. Né? Ele tem uma ponta seca, que é onde você coloca ela no centro da minha circunferência ou do meu arco, e a outra haste é onde fica lá o grafite ou a caneta para você traçar. Tá ok? E existe uma coisa chamada de gabarito. O que é o gabarito? Num desenho elétrico, num desenho eletrônico, né, num desenho de cabeamento estruturado, você vai ter que representar alguns elementos. Né, transistores, resistores, pontos de luz incandescente no teto, tomada baixa, lâmpada fluorescente. Aí o que acontece? Se você fizer isso medindo com a régua, né, toda hora, você vai, além de você ter um trabalho gigantesco para fazer isso, pode não sair certinho, bonitinho todas elas. Então existe uma régua que ela já vem já com todos esses elementos construtivos desenhados. Já vem com todos os elementos, né, de elétrica, tomada, ponto de luz. Isso vem no caso de eletrônica, ele vem lá com o símbolo de resistor, de capacitor, de transistor. Então, para cada tipo de desenho, nós temos lá esses gabaritos. Por exemplo, na arquitetura, o que a gente usa mais é o A7. O A7 ele desenha plantas, né, de vaso, bidê, chuveiro, pia, na escala 1:50, que é a escala mais utilizada para desenhar arquitetura e projetos de instalações. Na elétrica nós temos o E13 e o E26. Para a eletrônica nós temos o E25, que é para você desenhar esquemas eletrônicos, e nós temos o E28, que é para você elaborar placas de circuito impresso. E existem outros mais, né? Eles não são só esses daí. Tá ok? Então esses são os elementos que nós utilizamos. Aqui nós temos aqui, ó, o desenho, né, de um gabarito. Né? Aqui tu tem o E25, que desenha circuitos eletrônicos, né? Tem até aqui blocos lógicos e tudo mais. E aqui ao lado nós temos um outro que é o E26, que é para desenhar eletroduto em curva e as luminárias, arandela, né? A luminária quadrada, a luminária redonda. Então você tem aqui, né, os triângulos para você representar as tomadas. Então nós temos então esse gabaritozinho aí para você, para representar condulete. Então nós temos aí diversos elementos. Tá ok? Bom, todo desenho você tem que escrever alguma coisa nele, escrever o nome dos compartimentos, escrever o nome das etapas, né, de um circuito eletrônico, desenhar, você escrever, né, o nome daquele projeto que você está fazendo, o nome de quem está executando. Então, mas só que você, para fazer tudo isso, existe uma coisa chamada de caligrafia técnica. Você não pode fazer isso de forma manuscrita. Então existe uma caligrafia técnica. Também o pessoal chama também de letra de forma. Porque a caligrafia técnica, né, técnica, vamos dizer assim, quando você escreve num desenho, num projeto, tá, tem que ser uma coisa clara e que não traga dupla interpretação. Porque vale o que está escrito. Tá? É que nem cheque, né? Quando você passava um cheque, né, se você rasurasse o numeral, beleza, até passava. Mas se você rasurasse o extenso do valor, se você rasurasse ali, o cheque voltava. Não pode, porque vale o que está escrito. Então ali não pode ter rasura e tem que ser de uma forma clara e objetiva, que não traga dupla interpretação. Então você pode utilizar as letras, né,
no sentido vertical, ela é em pé, né, bonitinha, sentido vertical. Você pode inclinar levemente para a direita, né, com 75 graus, é isso, em relação à linha horizontal. As letras podem ser todas elas maiúsculas, ou podem ser minúsculas, pode misturar maiúscula com minúscula, tá? Aí fica a seu critério. Tá ok? Mas o importante quando você fizer essas letras, é que essas letras sejam umas letras que não te tragam uma dupla interpretação. E tem que tomar muito cuidado, por exemplo, né, aqui não está representado, mas quando você vai fazer a parte numeral, tenta, por exemplo, não fazer o número 3 de redondinho, que nem está aqui. Porque o número 3, ele pode virar número 8. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tá? Na hora que desenhar, tem que tomar muito cuidado para desenhar um número de uma tal forma que não tenha chance desse número ser alterado. Tá ok? Bom, quando você vai representar alguma coisa que é muito grande, por exemplo, eu quero representar a planta de uma casa. Eu não posso desenhar ela em tamanho real. É muito grande. Olha que tamanho teria que ter esse meu papel. Imagine você manusear esse papel. Ficaria difícil, né? Da mesma forma que se você tiver que representar uma coisa muito miudinha, a engrenagem de um relógio. Pô, na engrenagem, você tem ali diversos, além de você ter diversas circunferências, você tem diversos arcos para você desenhar os dentes de uma engrenagem. Você tem o diâmetro primitivo, tem o diâmetro interno, o diâmetro externo, entendeu? O dente ele tem dois arcos, né, para dar a curvatura do dente. Então, como é que eu vou representar isso? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que utilizar as escalas. Existem escalas de ampliação e existem as escalas de redução. Tá beleza? E às vezes, quando o objeto tem um tamanho razoável, vou desenhar, por exemplo, um celular. O tamanho dele é razoável, eu posso desenhar ele na escala real. Né? Desculpa, no seu tamanho real, que nós chamamos de escala 1:1. Né? Não estou nem reduzindo, nem estou ampliando. Tá ok? Tá beleza? Bom, então, quando você então desenha o objeto no seu tamanho normal, o seu tamanho real, nós dizemos que essa escala é natural, ou ela é 1:1. Isto é, cada 1 centímetro do objeto corresponde a 1 centímetro dele no papel. No caso de você desenhar uma planta de uma residência ou fazer as instalações prediais, né, de uma edificação, você vai ter que reduzir. Né? Aí tem lá 1:2, 1:5, 1:10. Né? No caso de desenho arquitetônico, desenho de instalações prediais, a gente usa 1:50 para desenhar planta baixa e 1:20 ou 1:25 para desenhar detalhes e 1:250 para desenhar planta de situação. Tá ok? Ou eu posso fazer o contrário, eu posso ampliar. No caso aqui da redução, por exemplo, 1:50. Cada 1 centímetro no papel corresponde a 50 centímetros do objeto real. Tá ok? Ou posso fazer a redução. 2:1, 5:1, 10:1. Por exemplo, 10:1. Cada 10 centímetros no papel corresponde a 1 centímetro do objeto real. E para você fazer, né, a escala, né, você ver que dimensão você tem que colocar, a gente usa essa formulazinha aqui. Ó. 1 está para E maiúsculo, né? Vamos botar aqui, 1 está para Ezão, assim como Dzinho está para Dzão. O que é o Ezão? É a escala que você quer. 50, 20, 100. Então vai ser 1 para 50, 1 para 20 e assim sucessivamente. O desenho é a medida que você encontra no papel, no desenho, lá no papel que você está desenhando. É o desenho. E o Dzão é a medida real. Então, por exemplo, aqui eu quero representar 5,30 m na escala 1:50. Então vamos lá. 1 está para 50. Quem é o desenho, que é o tamanho, né, que eu vou desenhar no papel? Não sei, é o que eu quero saber. Bota ali, eu deixo o D. E qual é a medida real? 530 centímetros. Tem que passar, tá? De metros para centímetros. Fazendo aquela famosa multiplicação cruzada e etc, vai achar 10,6 centímetros.
Outro exemplo aqui, né? Eu quero representar uma parede que tenha 15 centímetros de espessura na escala 1:20. 1 está para 20, assim como o desenho está para 15 centímetros, né? Então, fazendo aquela famosa multiplicação cruzada, vai dar 7,5 mm, né? 0,75 centímetros, que corresponde a 7,5 mm. É isso. Se você quiser fazer na ampliação, aí você tem que mudar, né? Isso aqui é mais para você utilizar a escala de redução. Tá beleza? Bom, toda folha de... voltando aqui, né? Para você não perder tempo fazendo essas contas, o escalímetro, ele já faz essa conta para você. Essas dimensões que vem aqui no escalímetro já está na escala. Olha lá, 1:25 aqui, ó. Aqui está marcando onde é o meio metro, onde é 1 metro, na escala 1:25. Então então ela já facilita a nossa vida. Não precisa nós ficarmos, né, lá fazendo contas, usando calculadora para poder achar aquela dimensão oculta. Tá ok? Bom, toda folha de desenho, né, tem que ter uma identificação. Não, você vai pegar uma folha, um desenho e falar assim, o que é isso? Ele está representando o quê? Quem fez? Da onde é isso aqui? Então você tem que escrever alguma coisa sobre aquele desenho. Tá? Pelo menos o nome do autor, né? É muito importante. Então existe uma coisa chamada de carimbo ou legenda. O carimbo ou legenda ele fica sempre na parte inferior, né? Mostrar aqui, ó, mais aqui em cima, aonde é que fica a legenda ou o carimbo? Fica sempre aqui, ó, nessa parte aqui, ó, na parte inferior do lado esquerdo, ou desculpa, na parte inferior do lado direito. A única, só no A4 é que fica pegando a parte de baixo inteira. Não tem como você só desenhar um pedacinho, não. Fica inteiro, porque esse espaço aqui tem que medir 185 milímetros. Então é exatamente o que vai caber aqui no A4, né? 185 mais 25 vai dar 210, que é a largura do meu A4. Então, nesse carimbo ou legenda, você vai escrever ali tudo sobre o projeto, né? Nome da empresa com logotipo, né? Nome do projetista, do desenhista, nome do cliente, escala que você está usando, né? A data que foi feito aquele projeto, o título, número da folha, não é isso? E outras coisitas mais, né? Aqui, ó, nós temos um exemplo, né? Isso aqui é um projeto aqui, né? Feito aqui pelo LR, né? LR é o famoso Lourival Rock. Não é isso? Então aqui é um exemplo de um carimbo, né? Eu tenho aqui, ó, o número do desenho 01/2. Por quê? Esse meu projeto aqui, ele foi elaborado em duas pranchas, né? Em duas folhas de desenho. Então a primeira folha é 01/2 e a segunda folha é 02/2. Né? Nome de quem fez o desenho, quem fez o projeto. É isso, a escala utilizada. Aqui, ó, 1/50. A data. Né? A data, se você quiser, não precisa botar o dia, não. Bota botar só o mês e o ano. Tá? Aí tá tranquilo ali. Né? Nome da empresa, logotipo, nome do cliente, endereço do cliente ou da obra, título do desenho. Isso aqui, por exemplo, é de uma instalação elétrica de TV, telefone e rede, que é cabeamento estruturado, né? TV, telefone e rede, hoje em dia a gente chama de cabeamento estruturado. Tá beleza? Então isso aqui é o que nós chamamos de carimbo. Bom, você quando vai desenhar, você usa linhas para fazer, né, linhas. Essas linhas podem ser retas, né, ou você pode desenhar de repente curvas, não é isso? Ou essas linhas podem ter zigue-zague, né, essas linhas, né, em vez de ela ser retilínea, ela pode sofrer lá uns desvios. Bom, então e pode ter também o que? Determinadas espessuras. Isso vai depender do que você está querendo representar no desenho.
Por exemplo, quando você quer representar alguma coisa que você está vendo em primeiro plano, você usa a linha contínua e com uma certa espessura, com uma certa largura, né, com uma certa bitola, né, que é para poder destacar, de preferência sempre com um grafite que seja escuro, para ficar bem representado. Quando você quer representar linhas imaginárias, linhas de cotas, linhas auxiliares, achuras, né? Linhas, você vai desenhar elementos que não são assim tão importantes no seu desenho. Fazem parte, ajudam na interpretação, mas não é o coadjuvante. Né? Ele não é, desculpa, ele é o coadjuvante, ele não é o elemento principal. Ele não é o protagonista, ele é o coadjuvante. Mas muitas vezes, né, pode ver que até em alguns filmes, às vezes o coadjuvante faz mais sucesso do que o próprio protagonista, né? Então, aí você vai já usar uma linha contínua, mas essa linha já é mais estreita. Não tem a mesma espessura da linha dos contornos visíveis. É isso? Você pode usar uma linha estreita à mão livre, né? Isso aí é para você representar, por exemplo, um corte, né? Ou representar com alguma coisa que não seja tão longa assim, né? Então você pode utilizar essas linhas. Você pode usar essa linha assim, ó, contínua, estreita em zigue-zague, né? Então existem vários tipos de linha tracejada, né? Arestas invisíveis, linha pontilhada. Então, dependendo do que você quer representar, esta linha ela vai ter uma determinada textura, uma determinada, vamos dizer assim, largura, não é isso? Para você poder representar determinados elementos. Tá ok? Bom, nós temos uma coisa chamada de simbologia, né? Você quando vai fazer um desenho, vai fazer um projeto arquitetônico, um desenho de hidrossanitário, um desenho de cabeamento estruturado, um desenho eletrônico, você vai representar alguns elementos, que estão inclusive lá naquele famoso gabarito, né? Aí tem até o gabarito, que vai te facilitar bastante. Mas não adianta nada você ter o gabarito se você não conhece os símbolos, né? Então existem símbolos para circuitos eletrônicos, é isso? Resistor, baterias, diodo, transistores, diac, triac, Zener, capaz. Então nós temos aí, né, simbologia usada em eletrônica. Nós temos a simbologia utilizada em instalações elétricas e telefonia, né, ponto de luz no teto, interruptor simples, de 2 seções, 3 seções, three-way, four-way, ali ó, ele é tudo embutido no teto, linha cheia, né, e grossa. Quando é embutida no piso, linha tracejada, não é isso? Quando está embutido na parede, né, no teto. Então nós temos aí diversas representações, né, dos elementos construtivos, que nem tem também na arquitetura, né? Você representar o que é vaso sanitário e outras coisas mais. Bom, muitas vezes você tem que representar representar o elemento que faz parte daquele objeto que você está representando. Então tem que dizer, isso que você está representando, ele é feito do que? Que material é esse? Então existe uma coisa chamada de achuras. São linhas finas, normalmente são inclinadas, né, a 45 graus, e elas vão representar o tipo de material que é utilizado, se é alvenaria, se é concreto, se é aço, se é ferro fundido, se é borracha, se é metal leve, se é piso, material natural, rocha. Então existem símbolos para representar, né, achuras para representar os diversos elementos. Se você está, né, se é uma madeira de face, uma madeira de topo, né, se é um mármore, né, se é um piso frio. Então existe representação gráfica para os materiais que são utilizados para para confeccionar, para confeccionar aquele elemento, né, aquela peça,
Tá ok? Tá beleza? Bom, do primeiro tópico, era isso que eu tinha que falar para vocês, né? Depois, durante as aulas, né, o professor, né, vai então explicar cada. Vocês vão utilizar isso, né, nas aulas práticas lá com o seu professor. Tá ok, meus queridos? Então era isso que eu tinha que falar sobre o primeiro tópico de desenho técnico. Tá ok? E ficamos satisfeitos em ter vocês aí na nossa instituição. Tá ok? Um abraço. Fiquem com Deus.